E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui Bruno Perini falando, e esse vídeo vai ser mais um Bruno Responde, o de número 7 aqui no canal. Tudo bom, gente? Quero pedir primeiro para você que não é inscrito aqui no Você Mais Rico para se inscrever, já deixar seu like, e se tiver alguma dúvida, que provavelmente não vai ser abordada nesse vídeo, já que eu respondo em torno de 3 questões por vídeo, já deixa aqui nos comentários com a hashtag Bruno Responde, que no Bruno Responde 8 eu devo pegar as dúvidas desse vídeo aqui e aquelas que eu não respondi até agora, para que a gente possa falar um pouquinho sobre elas. E também eu aconselho que você veja os outros vídeos, porque pode ser que você esteja perguntando alguma coisa que já foi respondida nesse quadro. Agora entrando na parte das dúvidas então, eu separei 3 que foram colocadas no Bruno Responde 5, né? Porque o 6 foi um vídeo ao vivo, também faço de vez em quando. Então vamos para a primeira dúvida. O Anderson Arcanjo, ele começou postando aqui, né? Galera, vamos dar like, então sigam a recomendação do Anderson, deixa o seu like aqui. E ele fala, Bruno, gostaria que respondesse no próximo vídeo, né? Sobre aportes. R$1.000 de aporte por mês, depois de um ano passar a fazer aporte, por exemplo, 1.100 e assim sucessivamente nos anos, ou ficar com 1.000 sempre como aporte. Ficou claro? Abraços. Então, sobre essa questão de aporte, falando de maneira genérica, antes de partir para a dúvida, as pessoas elas se focam muito em tentar melhorar a rentabilidade da carteira, às vezes em 0,5%, elas correm mais risco para melhorar 0,5%, 1% ao ano, sendo que 1% a mais de pouca coisa é pouca coisa. Agora, se você fizer aportes maiores, você pode até não ser o investidor mais brilhante do mundo, ficar ganhando um pouquinho acima do CDI só, e mesmo assim, com aportes maiores você vai chegar mais longe. Então, quanto maior o seu poder de aporte, melhor. Se você começar com 1.000, o ideal é que você vá aumentando ao longo do tempo, pelo menos para repor a questão da inflação. Então 1.000, depois 1.100, 2.000, receber uma promoção no seu emprego, ou você abrir um negócio e está ganhando mais, né? Começa a investir mais, aproveite toda a renda extra que entrar para fazer isso, e é interessante porque a gente está chegando no final do ano, e final do ano para muita gente é sinônimo de mais dinheiro no bolso por conta do 13º. Eu, por exemplo, fazia aportes aí no começo da minha vida como investidor de R$1.500, assim que eu comecei a ganhar ali mais, né, quando eu me formei na Academia Militar das Agulhas Negras. Antes eu fazia o que dava, era R$100, R$30, R$50 por mês, mas depois que eu tive uma regularidade e um salário maior, era no mínimo 1.500. Aí com o tempo isso foi aumentando. No final ali da minha carreira como militar, eu botava no mínimo cerca de 3.000, às vezes 4, e toda a renda extra que entrava era automaticamente investida. Então hoje eu já não ganho mais 13º, mas durante o tempo que eu ganhei, eu digo que eu nunca ganhei, porque era automaticamente investido. Era um dinheiro que já entrava com essa finalidade. E quanto mais você puder investir, melhor. Lembre-se que tão importante quanto a rentabilidade que você consegue é o tamanho dos aportes que você faz, se possível, mensalmente, transformando realmente o investimento em hábito. Próxima dúvida era do Douglas Deco. Na verdade, ele fez uma série de perguntas aqui. Foram 4 e vou responder as 4. Né? Ele fala, primeiro, como se proteger pela inflação e pelo dólar para não me ferrar caso o Brasil caia igual a Venezuela? Esse risco está mais distante agora. Né? Se a gente tivesse aqui um pêndulo marcando de um lado a Venezuela e do outro uma economia capitalista, né? Estados Unidos, por exemplo, a gente poderia falar que o pêndulo está se afastando da Venezuela e indo em direção a uma economia mais capitalista, e isso por conta da própria sinalização do governo que está entrando. Ah, mas Bruno, é muito cedo para falar. Realmente, é muito cedo para falar, mas as ideias vão mexer com as expectativas e as expectativas já mexem com a nossa realidade. Então, quem acompanha o mercado viu que durante todo o mês de outubro, o mercado ele veio subindo, o dólar ele veio caindo, os juros também dos pré-fixados, os indexados à inflação caíram junto, tudo por conta de mudança de expectativa. Tá? Então, eu acho que essa hipótese de Venezuela ela está mais distante. Mas como se proteger desse tipo de coisa? Existe uma série de aplicações que são indexadas à inflação, então já seria uma primeira proteção. Títulos que são indexados à taxa Selic, né, o Tesouro Selic, e também os de renda fixa privada ao CDI, que está acompanhando de perto a taxa Selic. E num país minimamente sério, quando a inflação começa a aumentar, a Selic e, por consequência, o CDI, que segue de perto, aumenta também. Então, na renda fixa já teria esse tipo de proteção. E uma outra proteção seria, por exemplo, investir no fundo cambial, ou até mesmo, né, para aquele pessoal que é mais cabreiro aí com questão de sistema bancário, ter dólar em casa. Eu não acho muito bom você ter dólar em casa, porque dependendo da quantia você pode acabar se transformando num alvo. Eu não acho essa prática interessante. Mas seria uma outra proteção também, porque no cenário onde a economia está sendo destruída, a moeda estrangeira tende a subir de valor. Isso aí há diversos exemplos históricos disso, pegando desde hiperinflação na República de Weimar, né, a Alemanha ali após a Primeira Guerra Mundial, até o exemplo mais recente da Venezuela, onde a inflação está chegando na casa de 1 milhão% ao ano.
A 2 ele fala, né, o poder do yield nas ações é tão poderoso assim, pelo fato de que algumas ações pagam geralmente entre 3 a 6%. Hoje a gente está com ações, algumas pagando até 10% devido à queda dos preços, né? O yield ele acabou aumentando, já que ele é uma porcentagem do preço da ação. E no curto prazo não faz tanta diferença, mas no longo prazo acaba dando uma bela de uma recompensa para o investidor, que ele tem a paciência de ficar investido naquela ação e ganhando recorrentemente. Então isso tem um poder para aumentar bastante os rendimentos ao longo do tempo. Inclusive aqui no canal já fiz um vídeo mostrando isso que eu vou deixar no cartão para que vocês vejam como é que essa transformação pode auxiliar a multiplicação de patrimônio do investidor. Vai estar aqui. E outra questão é, as ações estão blindadas da inflação? Várias ações sim, porque muitas das empresas têm o chamado pricing power, ou seja, elas têm um poder de remarcação dos preços. Se você for comprar ações, por exemplo, de uma rede de supermercados, né, Carrefour, Pão de Açúcar, um desses, se a inflação sobe, eles conseguem repassar esse aumento de preços para o consumidor. Você comprar a ação, por exemplo, da Ambev, que fabrica cerveja. Se está subindo os custos dos insumos para a produção de cerveja, eles conseguem também repassar esse preço ao consumidor. E quase todas as empresas acabam tendo esse pricing power e, por conta disso, vão readequando seus preços e o mercado ele vai acompanhando essa tendência e vai pagando um pouco mais caro por essas empresas. Só que é aquela vitória de pirro, né? O preço das ações está aumentando, só que você não está ganhando mais, já que o custo de tudo no Brasil estaria aumentando também, mas elas têm essa proteção natural contra a inflação. E a quarta pergunta aqui do Douglas, né? Em uma matéria eu vi que o Barsi, para quem não conhece o Barsi, é o Luiz Barsi, né? Investidor bilionário aqui do Brasil, comprou ações por 25 centavos e hoje em dia ela vale R$50. Ele disse que jamais venderia. Não seria mais seguro ou mais interessante ele vender e investir em alguma renda fixa? Bom, o que eu acho ou deixo de achar do Luiz Barsi tem pouquíssima importância, né? Quem sou eu para falar se ele, vende essas ações, você está fazendo besteira? Não posso falar nada, pô. O cara tem sei lá quantas vezes mais dinheiro do que eu, né? Então eu não sou a pessoa para julgar o que ele está fazendo. Se ele não vai vender, você pode ter certeza que ele tem os motivos dele. Às vezes a ação teve uma grande multiplicação de valor, mas na opinião dele ainda vai multiplicar muito mais. Pode ser que por R$50 ela esteja ainda extremamente barata na opinião do Barsi. Por isso ele não quer vender. Eu já vi uma opinião dele falando que a renda fixa aqui no Brasil não é renda fixa, é perda fixa, por conta da inflação, que em dados oficiais não reflete a realidade. Enfim, ele inclusive parece que não investe nada em renda fixa. A minha opinião sobre isso é diferente, né? Eu acho que vale a pena ter parte da carteira na renda fixa, inclusive como uma reserva para aproveitar esses períodos de mercado insano, onde os preços caem muito mais do que seria o razoável cair, para aumentar sua alocação em ações nesses episódios, que costumam depois gerar grandes recuperações e multiplicações de valor. Mas o Barsi tem o método dele, comprovadamente deu certo, uma vez que hoje ele é bilionário, tá? E se ele fala que a ação que estava 25 centavos e hoje está R$50 ainda está barata e ele pretende manter, é porque ele tem os motivos dele. Ele ganha com os dividendos que vão sendo pagos, com juros sobre capital próprio, com bonificações, etc. E a última dúvida do Júnior Simões falando: olá Bruno, sou muito seu fã, minha dúvida é meio besta, mas vamos lá. Então primeira coisa, não tem dúvida besta. Besta é quem fica com dúvida. Tá? Eu faço aquele desafio das 52 semanas, onde todas as segundas-feiras no decorrer do ano eu guardo uma certa quantia. Faço isso para poder pagar o IPVA do meu carro, né? Pagando à vista, quase todos os estados dão desconto. Gostaria de saber onde posso guardar esse dinheiro no momento ele está num cofre. Obrigado por compartilhar seus conhecimentos com nós aqui. Abraço e sucesso. Olha, tem muito lugar melhor do que esse cofre para guardar, mas pelo menos no cofre ele está mais seguro do que dentro do colchão, né? Onde outras pessoas costumam guardar. Só que num país que tem uma inflação historicamente alta, ficar deixando o dinheiro fora da aplicação, ainda mais um dinheiro que você vai usar só às vezes daqui a meses, né? Para pagar o IPVA do seu carro, não vale muito a pena. Como você tem uma data certa para usar esse dinheiro, e ela não está tão distante assim, a gente não pode falar que, por exemplo, faltam 2 anos para ela, acho que a aplicação que melhor se adequa a isso seria uma LCI ou uma LCA, porque dentro desse período, depende do estado, né, vamos colocar que seja menor do que 1 ano, elas não vão pagar imposto de renda, são aplicações isentas e quase que certamente vão ter um rendimento acima de outras aplicações de renda fixa. E como é um período curto, não acho que é legal investir em renda variável, por mais que a expectativa do mercado seja de subida, porque ninguém sabe o dia de amanhã. A gente está agora num ciclo mais otimista, aí, com um governo que provavelmente será liberal, mas isso é um provavelmente. A gente tem que lembrar de conjuntura externa, agora que acabou a eleição, a gente começa a olhar para muito mais do que só o nosso umbigo, né? Porque nesse mundo globalizado, o que acontece com os Estados Unidos, com a China, afetam de grande maneira o Brasil. Com a Europa também, né? A Itália está entrando em crise, etc. Por conta disso, acho legal mantendo a renda fixa, e dentro da renda fixa, acredito eu, mas aí você usa os simuladores da Rico para ver, por exemplo, que LCI e LCA vão render mais do que outras aplicações.
E tem vídeo aqui no canal também falando sobre esse tipo de aplicação. E é isso, gente. Espero ter respondido a dúvida de muita gente aqui. Se você gostou, deixe seu like nos vídeos, se inscreva no canal e já deixe sua dúvida aqui com a hashtag BrunoResponde, que quem sabe eu posso responder num próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.